Canal Palavra de Vida, coleção de estudos bíblicos, firme fundamento, estudo 8, Eclesiologia. Continuamos com o estudo da igreja, a parte 6 deste estudo, o evangelismo. Índice do estudo, parte 6. O item 22, nós vamos falar sobre o evangelismo, nós vamos discorrer sobre diversos assuntos relacionados com o evangelismo. O conteúdo vai trazer um crescimento, um conhecimento para as nossas vidas. E o item 23, quadro resumo da parte 6. Item 22, evangelismo, é o ato de propagar a mensagem do evangelho, sendo ao mesmo tempo um dever e um privilégio para todo aquele que teve a experiência da salvação com o Senhor Jesus, o qual nos deixou essa importante missão. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, o texto da grande comissão que diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E Marcos capítulo 16, versículos 14 a 18, que é a ordem da evangelização. O texto bíblico diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Tipos de evangelismo: evangelismo pessoal, evangelismo público, evangelismo nas cidades, evangelismo nas nações, que são as missões. Evangelismo pessoal é o tipo de evangelismo mais eficiente, pois é o que traz melhor resultado. Ocorre quando o indivíduo é abordado pessoalmente para receber a mensagem do evangelho. Evangelismo pessoal no Novo Testamento. Item 1, evangelismo pessoal de Jesus. Jesus e Nicodemos, João capítulo 3, Jesus e a mulher samaritana, João capítulo 4, Jesus e o jovem rico, Lucas capítulo 18, Jesus e Zaqueu, Lucas capítulo 19. Outros exemplos: Filipe e o eunuco em Atos capítulo 8, a conversão de Lídia em Atos capítulo 16, versículo 14, Paulo, Silas e o carcereiro de Filipos em Atos capítulo 16, versículo 31. É possível que o evangelismo proporcione a oportunidade de uma visita na casa daquele que foi evangelizado. Paulo e Silas foram à casa do carcereiro de Filipos, o qual foi batizado com sua família naquela mesma noite. Um cristão precisa de tato para ter contato com as pessoas que quer evangelizar. Aproximar-se de maneira agradável e que não ofenda é fundamental para a investida no evangelismo pessoal. Também é preciso saber aproveitar as oportunidades. Observação importante: não é aconselhável que a visita evangelística seja realizada por pessoas do sexo oposto. Se possível, essas visitas devem ser realizadas por pessoas do mesmo sexo ou um grupo de pessoas, a fim de evitar constrangimentos ou algum mal-entendimento. É interessante que na composição da equipe tenha pessoas mais experientes, até mesmo relacionadas à idade, não somente experientes na prática, mas experientes relacionadas à idade. Talvez no primeiro contato alguém aborde uma pessoa do sexo oposto para evangelizar. No entanto, é interessante que o trabalho seja feito do modo acima explicitado, caso produza contatos futuros.
Evangelismo público é aquele realizado para alcançar um grande número de pessoas. Jesus realizou esse tipo de evangelismo diversas vezes. O mais conhecido é o Sermão do Monte, no qual nós encontramos as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5 até o capítulo 8. A pregação de Pedro alcançou cerca de 3.000 almas, lá em Atos capítulo 2. O apóstolo Paulo também realizou esse tipo de evangelismo à beira de um rio, pregando para várias mulheres, dentre elas Lídia, que o recebeu em sua casa. Ela e sua família receberam a palavra e foram batizadas. O evangelismo público rendeu uma visita e então iniciou-se o evangelismo pessoal. Evangelismo nas cidades. Jesus também se dedicou ao evangelismo nas cidades. Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, com o propósito de pregar o evangelho do reino. Veremos abaixo algumas cidades por onde Jesus passou. Passou na cidade de Naim, Lucas capítulo 7, e ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Em Caná da Galileia, em João capítulo 2, ele transformou água em vinho. Em Jericó, Lucas 19, ele teve encontro com Bartimeu e com Zaqueu. Em Jerusalém, onde Jesus chorou por causa da dureza de coração de Jerusalém e também foi crucificado. Em Nazaré, Lucas capítulo 4, fez poucos milagres porque eles na cidade de Nazaré não creram em Jesus. Jesus disse assim: não há profeta sem honra, a não ser em sua terra e em sua própria casa. Porque Jesus era de Nazaré, ele foi chamado Jesus o Nazareno. Em Cafarnaum, Lucas capítulo 5, ele curou um paralítico. Aqui são apenas alguns exemplos para ilustrar o estudo, algumas cidades por onde Jesus passou. Evangelismo nas nações, são as missões. Claro que muitas vezes também fazemos missões nas cidades, mas aqui estamos dando destaque, trazendo essa visão de evangelismo nas nações, relacionando com missões. Em Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, nós lemos o texto sobre a grande comissão, no qual Jesus ordena que os apóstolos fossem por todas as nações, fazendo discípulos e batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, nós lemos sobre a ordem da evangelização, é o ide por todo mundo pregando o evangelho, alcançando nações. Essas leituras bíblicas já fizemos anteriormente. Onde realizar o evangelismo? Na igreja local e fora da igreja local. Na igreja local, convidando pessoas para os cultos da igreja, estudos bíblicos, participar da escola bíblica dominical, participar de escolas bíblicas de férias, eventos como cultos festivos, campanhas de avivamento, cantatas, peças de teatro, eventos musicais. Enfim, de diversas formas nós podemos realizar o evangelismo convidando pessoas para os cultos na igreja local. 2. Evangelismo fora da igreja local, realizando visitas nas casas, hospitais, asilos, orfanatos, nas penitenciárias também. Os cultos ao ar livre, aqueles cultos públicos, muitas vezes feitos nas praças de um bairro, no centro da cidade, em algum local, muitas vezes apresentando teatro, coreografia, uma equipe de louvor, uma pregação, distribuição de literaturas em estádios, praças, nas ruas também, folhetos, Novos Testamentos, livretos. Nos cultos ao ar livre pode distribuir folhetos. Cartas de evangelização, escolhe uma rua e envia carta convite com folheto, mensagem, é uma correspondência entregue pelo correio. É um pouco custoso, mas é interessante, é impactante. Num dia só, todas as residências de uma rua recebem uma carta convidando para o culto, uma mensagem evangelística, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. É muito interessante fazer esse trabalho.
trabalho, programas de rádio, de televisão, cultos nos lares, aproveitando a oportunidade para convidar parentes e vizinhos. Organização das atividades, culto nos lares, definir os responsáveis pelo louvor e pela palavra com antecedência, para que haja uma devida preparação. O irmão já chega com os hinos preparados, já sabe quais hinos ele vai cantar, o irmão já chega com a palavra preparada, ele já tem a mensagem, ele já preparou durante a semana. Definição do horário e local do encontro para todos chegarem juntos ao endereço já devidamente compartilhado. Compartilhar o endereço com todo mundo. Todo mundo deve saber onde é o endereço da casa onde vai ser o culto. Ver a questão da condução, quem vai de carro, quem vai de ônibus, aquele irmão mais idoso, aquela irmã que está com criança, que você vai dar carona, quem é que vai dar carona para eles. Testemunhos breves, se for o caso, organização de uma confraternização, se for o caso. É um momento muito especial esse momento da confraternização, aquele cafezinho, aquele biscoitinho, o bolinho, o bate-papo, as pessoas rindo. É um momento realmente muito edificante, traz muita união e comunhão entre as pessoas. Atenção no horário que o culto no lar vai terminar, presta atenção nisso. Muitos irmãos vão trabalhar no dia seguinte. Geralmente esses cultos nos lares acontecem durante a semana. No dia seguinte, às vezes o irmão vai acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã para poder trabalhar. O culto não pode terminar muito tarde. Ficar atento a respeito disso. Fazer as coisas com ordem e decência. Organização das atividades, evangelismo com folhetos, marcar o local e a hora do encontro. Às vezes você vai marcar o encontro na igreja, vai sair todo mundo da igreja. Às vezes você vai marcar o encontro na praça, e todo mundo se encontra na praça. Isso depende do momento. Dividir a equipe de modo que tenha pelo menos um homem em cada equipe. É importante ter um homem em cada equipe. Às vezes divide a equipe de 3 em 3, de 4 em 4, de 2 em 2. É sempre bom ter um homem em cada equipe. É importante atentar para a participação dos novos convertidos, que precisam estar acompanhados de irmãos mais experientes. Aí, na medida que eles forem participando dos trabalhos, eles vão também adquirindo experiência, vão adquirindo prática no assunto, no evangelismo. Definir quem vai ficar responsável pelos folhetos, se vai trazer os folhetos carimbados, como vai ser. É importante ter essa definição. O planejamento do itinerário e da hora do retorno, se for em algum local, em um bairro, por exemplo, que hora que a equipe vai sair, que hora que a equipe vai voltar, para todo mundo retornar junto. E também estava lendo aquelas observações a respeito da condução, quem vai de carro, quem vai de ônibus, se alguém vai dar carona para alguém. Tudo tem que ser feito com planejamento, com previsão das ações, para que tudo dê certo. Organização das atividades. Agora vamos falar a respeito de visitas. Visitas aos hospitais, orfanatos, asilos. A primeira atitude é entrar em contato para se informar a respeito do horário da visita e quais as condições para realizá-la. Organizar a equipe, orientando, respeitar as normas desses locais. Os inexperientes precisam estar juntos com os irmãos mais experientes, observar o horário da chegada, saída, se pode levar biscoito ou dar algo de comer aos internados, se pode ou não cantar, tocar violão, distribuir folhetos. Atenção especial nas visitas aos hospitais, combinar o horário de encontro e também a condução, conforme nós temos mencionado aqui, destacando esse assunto a respeito do encontro, da condução, quem vai dar carona para quem vai de ônibus, quem vai de carro. Gostaria de enfatizar aqui a questão não está aqui no slide, a questão da visita na penitenciária, ir sempre com pessoas preparadas, com pessoas experientes, a questão de não podemos ir de gravata na visita na penitenciária, é orientado que não se vá de gravata. É necessário uma preparação espiritual, uma preparação psicológica, porque as pessoas são revistadas
passam por uma severa revista para poder entrar na penitenciária. Então é necessário que tenha um preparo, é necessário que tenha uma preparação, uma orientação antes de tudo aquilo que vai acontecer, e eles precisam passar isso para aqueles que estão começando esse tipo de trabalho na penitenciária. Outra coisa interessante aqui é em relação a poder dar ou não biscoito, dar doce para os internados. Às vezes lá no asilo tem um idoso, e esse idoso às vezes tem problema de diabetes, e aí a pessoa vai dar um doce, dá um biscoito para aquele idoso, e aí pode trazer algum problema. Então é perigoso, é preciso ficar atento a essas coisas, é preciso ficar atento às normas da instituição. Organização das atividades, culto público, ar livre, fazer o devido planejamento junto com a equipe, definir quem vai ser o responsável pelo louvor, pela pregação, tudo com antecedência. Se vai ter apresentação de teatro ou coreografia, organizar a ordem dos acontecimentos, ter uma equipe responsável pela distribuição de literatura, folhetos carimbados, Novos Testamentos, às vezes tem algum jornal, algum panfleto, ter a equipe que estará orando e caminhando em torno das pessoas que estarão participando do evento. É importante. Alguém pode passar mal ali, uma criança pode se perder, alguém pode precisar de ajuda. É importante ter alguns irmãos circulando ali em volta das pessoas que estão assistindo o ar livre, que estão participando do ar livre. Como soldados do exército, cada um deve saber como ocupar a sua posição na batalha. Ver a autorização da prefeitura, se for o caso, para evitar coincidência porque de repente já pode ter marcado um outro evento ali e você chegar e já tem um outro evento em andamento. Então, para evitar isso, é importante você ter uma autorização da prefeitura, se for o caso, se exigir isso, né, de repente for uma praça central da cidade ou em algum espaço público que é usado para eventos, para movimentos. Então é importante pegar essa autorização com a prefeitura, ver como funciona isso e organizar direitinho o trabalho. Nas visitas devemos nos atentar para evitar visitas em horários de refeições, a não ser que tenha sido previamente combinado. Não visitar pessoas nos locais e horários de trabalho. Se for o caso, dê rapidamente um folheto carimbado e convide para visitar a igreja. Passe rapidamente o seu telefone ou WhatsApp, se for o momento. Deve-se evitar assuntos diversos para não desviar a atenção. Em algum momento pode ser interessante para facilitar a aproximação. A visita deve ser agradável e não demorada. Depende do grau de intimidade que você tem com a pessoa. É muito importante ser delicado com as crianças. É importante ficar atento com os animais de estimação, principalmente gatos e cachorrinhos, que buscam aproximação, para não sermos indelicados. Isso pode criar constrangimento e trazer resistência por parte daqueles que estão recebendo a visita. Não falar mal de outras pessoas, evitar assuntos que por natureza são delicados. Depende de cada situação. Observação: a experiência em diversas situações virá com a prática. Sem vivência não se adquire experiência. Para distribuir folhetos precisamos conhecer a mensagem do folheto, entregar com atitude de interesse, não insistir para que alguém o receba. Se a pessoa recusar, mantenha calma e se despeça com educação. Não discutir com ninguém, evitando confrontos. Se alguém jogar o folheto fora, torne a pegá-lo, se for possível e conveniente. Às vezes o folheto está amassado, está sujo, aí não é conveniente pegá-lo de volta. De preferência, distribuir folhetos carimbados, facilitando o possível contato do evangelizado com o evangelista.
Os folhetos podem ser distribuídos nos cultos ao ar livre, nos trabalhos evangelísticos nas ruas, saídas de colégios e fábricas ou na hora da entrada, nas filas de posto de saúde, de banco, depositar nas caixas coletoras dos correios, em bancos de trens e ônibus, nos pontos de ônibus. Se for colocar em um carro, tome muito cuidado com o limpador de para-brisa. Observação: sempre que possível, faça o trabalho de evangelismo em duplas, principalmente se você não tem muita experiência no assunto. O ideal é estar acompanhado de pessoas mais experientes. Uma das maneiras mais utilizadas para realizar o evangelismo é a distribuição de folhetos. Centenas de pessoas poderão ser alcançadas com a mensagem do Evangelho em um trabalho realizado por uma equipe séria e dedicada. Veremos a seguir 10 razões para distribuir folhetos. 1. É necessário distribuir literatura cristã. A literatura mundana e anticristã está sempre presente em nossa sociedade. Precisamos utilizar esse importante recurso para anunciar o Evangelho de Cristo. 2. A palavra falada passa como o vento. Ela é muito válida para o momento. A palavra impressa, no entanto, poderá ser lida com calma repetidas vezes. 3. Os folhetos são apropriados para a nossa época. São mensagens rápidas que falam do amor de Cristo. Ler um livro é mais difícil, mas ler um folheto é mais fácil nessa sociedade do eu não tenho tempo. 4. Pessoas não convertidas poderão não ter disposição para ler um livro cristão ou até mesmo a Bíblia. Um folheto, porém, poderá ser lido com mais facilidade. Um folheto alcança lugares que nem imaginamos. Há casos de pessoas que encontraram folhetos em bibliotecas e até mesmo no assento de um avião e se converteram. São os chamados folhetos reencontrados. 6. Um folheto alcança pessoas que dificilmente entrariam em uma igreja. Famílias inteiras são alcançadas por um folheto. 7. Pessoas que não leem a Bíblia terão contatos com versículos bíblicos por meio de um folheto. 8. Sempre há lugar para um folheto na camisa dos homens ou na bolsa das mulheres. 9. Os folhetos podem ser distribuídos em frente às escolas, fábricas, nas ruas, praças e próximos a rodoviárias, em uma ação rápida e eficaz, alcançando muitas pessoas. Ter cuidado para não desrespeitar regulamentos dos locais. De repente você pode estar em algum local que seja proibido distribuir folheto dentro de um shopping, por exemplo. É preciso ficar atento a respeito dessas coisas. 10. Caracteriza-se como um trabalho missionário que pode produzir muitos frutos para o reino de Deus. Para distribuir folhetos é necessário orar e pedir a Deus que prepare o coração das pessoas que serão evangelizadas. Pedir a Deus que coloque no seu caminho pessoas que precisam ser evangelizadas. Sair com seriedade, consciente de que estará pisando em terreno inimigo. Preparação contínua por meio da leitura da Bíblia. Conhecer a mensagem do folheto, ler o folheto antes de distribuir. Poder definir uma meta, evangelismo uma vez por mês, a cada 15 dias, distribuir 10 folhetos por dia. Você pode criar uma meta pessoal. Distribuir folhetos carimbados, bem dobrados e que tenham uma boa mensagem. Igreja evangélica e evangelizadora. Imagine que exista uma represa com água própria para consumo em uma pequena cidade, mas os moradores têm que se deslocar até lá para buscar água. Não seria mais fácil que encanamentos fossem feitos e todos recebessem água em suas casas? Assim é a igreja que não evangeliza. Ela tem a água que vai saciar a sede espiritual do povo, mas ela não leva essa água às pessoas.
A igreja evangelizadora leva a água da vida, a fim de que muitos possam saciar a sua sede de Deus. O sacerdócio santo da igreja. Pedro nos ensina em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que somos sacerdócio santo e sacerdócio real. O sacerdócio santo é exercido quando a igreja oferece a Deus sacrifícios espirituais agradáveis, como louvores, adoração, meditação na palavra, ações de graça, enfim, toda e qualquer ação que te conduza a ter um relacionamento espiritual com Deus. Sacerdócio santo está relacionado a uma vida com Deus. O sacerdócio real da igreja. O sacerdócio real, por outro lado, está relacionado ao serviço prestado e dedicado a Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós vemos que esse sacerdócio é exercido quando proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Exercemos o sacerdócio real quando nos tornamos embaixadores de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, evangelizando, visitando, dando nosso testemunho a respeito do que Jesus Cristo fez por nós. Quando entregamos um folheto, fazemos uma visita ou de outra forma falamos de Jesus, estamos sendo representantes de seu reino e exercendo o sacerdócio real. Aquele que muito semear, muito ceifará. Paulo nos ensina que aquele que semeia com fartura, com abundância ceifará, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Isso se aplica também à obra de evangelização. A igreja que se empenha em evangelizar certamente colherá o fruto do seu trabalho. Salmo 126, versículo 6, diz assim: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Evangelizar e discipular. Evangelizar é o ato de levar a mensagem da salvação em Jesus. Discipular é o ato de doutrinar os novos convertidos na doutrina bíblica, o que vai conduzi-los ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios capítulo 4, versículo 13. É importante que os novos batizados participem por mais um tempo em uma classe especial, a fim de serem discipulados e aprofundados nas doutrinas bíblicas. O perigo de se negligenciar o discipulado. Quando a liderança de uma igreja negligencia o discipulado dos novos convertidos, dos novos batizados, coloca-se no risco de ter diversos problemas, como cristãos enfraquecidos, aceitação de heresias, risco de muitos se desviarem da fé. Observação: por meio do discipulado, o novo convertido terá a razão de sua fé fortalecida. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Nesse slide nós estamos enfatizando a necessidade de, depois dos novos convertidos serem batizados, eles terem uma continuidade na sua formação cristã, a fim de serem aprofundados nas doutrinas bíblicas. Um bom discipulado produz o fortalecimento da fé do novo convertido, pois agora ele estará mais fortalecido nas verdades espirituais e se aprofundando nas riquezas do Evangelho. O bom discipulado traz avivamento para a igreja, pois o verdadeiro avivamento é demonstrado pela pregação frutífera do Evangelho e não por movimentos, barulhos e agitação. A igreja que discipula está sempre renovando as fileiras de soldados espirituais, os quais irão em busca de novas vidas para o reino de Deus. O que significa discipular?
Fazer discípulos implica em algo mais profundo do que simplesmente entregar um folheto, levar uma palavra de salvação ou mesmo levar uma pessoa à igreja. Discipular é fazer do novo cristão um seguidor de Jesus Cristo. E isso só se consegue por meio de um acompanhamento sistemático, com amor e perseverança. Fazendo assim, estaremos contribuindo para o verdadeiro crescimento da Igreja de Jesus Cristo em seus últimos dias neste mundo. Item 23, quadro resumo do estudo, da parte 6 do nosso estudo. Vamos fazer aqui agora uma recapitulação de tudo aquilo que nós vimos no estudo, fazer uma breve recapitulação. O que é evangelismo e os tipos de evangelismo, o evangelismo pessoal, público, nas cidades, o evangelismo nas nações, mais relacionado com as missões. Também o evangelismo nas cidades pode ser um evangelismo relacionado com missões. Onde realizar o evangelismo? Na igreja local, em cultos, eventos, convidando as pessoas para as atividades dentro da igreja e fora da igreja, ar livre, distribuir folhetos. Organização de atividades, planejamento das visitas nos asilos. Por exemplo, não dar o que comer para os idosos, porque alguém ali pode estar fazendo um trabalho de controle alimentar, alguma situação de diabetes, por exemplo. É perigoso, a gente vai dar um biscoito, dar um doce para aquele idoso e às vezes ele não pode comer aquilo. Então, isso pode trazer algum problema. Ficar atento a respeito disso. Nos hospitais, organizar visita nos hospitais, sempre pessoas experientes acompanhando pessoas inexperientes. Isso serve como treinamento para elas. Orfanatos, culto nos lares, atenção no culto nos lares, não terminar o culto tarde. Geralmente o culto no lar acontece durante os dias da semana. As pessoas às vezes acordam no dia seguinte 5, 6 horas da manhã para poder trabalhar. Tem que ficar atento em relação ao horário de término do culto. Muitos irmãos vão voltar de ônibus depois, não pode terminar tarde o culto. Distribuição de folhetos, os folhetos carimbados, a hora do encontro, combinar o itinerário, combinar a hora que vai sair para o folheto, para distribuir o folheto, a hora que vai voltar. Sempre ter um homem junto em cada equipe, sempre ter um irmão acompanhando as irmãs em cada equipe, sempre ter um experiente acompanhando o inexperiente. O culto público, o culto ao ar livre, já definir quem vai fazer o louvor, já definir quem vai pregar, já definir a equipe que vai distribuir folhetos, já definir a equipe que vai ficar andando em volta das pessoas para prestar algum tipo de atendimento. Então, toda essa organização, planejamento, fazer reuniões prévias para planejar, para orientar as pessoas. Nas visitas devemos nos atentar para o vestuário, ir adequadamente vestido, os animais de estimação, não destratar os animais de estimação, o cachorrinho que procura uma aproximação, por exemplo. Crianças da família, ficar atento com as crianças, dar atenção, ser gentil com as crianças, não visitar no horário de refeições, a não ser que seja previamente combinado. Pessoas de mesmo sexo, se vai visitar uma jovem, que vá uma irmã, que vá a duas irmãs. Se vai visitar um rapaz, que vá a dois irmãos. Se forem 2 ou 3, que vá pessoas, irmãos e irmãs juntos. Se possível, um irmão mais experiente, mais idoso, uma irmã mais idosa. E outros cuidados que a gente tem que ter para fazer as visitas, conforme nós consideramos no estudo. A visita na penitenciária, o uso de gravatas é desaconselhável, não ir de gravata. Pessoas experientes no grupo, a presença de pessoas experientes é importante, e orientando aqueles que vão pela primeira vez, segunda vez, orientar que vai passar por uma revista, por uma severa revista, e a pessoa precisa ter um preparo psicológico, emocional para passar por essa revista, para evitar constrangimentos. Não levar canetas. A caneta ela pode se transformar numa arma. Então é perigoso levar caneta também. É desaconselhável, melhor dizendo, não levar caneta.
Tudo isso são cuidados que deve ter e outros cuidados que pessoas experientes em visitas na penitenciária podem passar para a gente. Distribuir folhetos. Para distribuir folhetos, precisamos conhecer a mensagem do folheto. Você tem que conhecer a mensagem do folheto que você entrega. Entregar com atitude de interesse. Não é simplesmente aquela panfletagem, como a gente anda na rua recebendo aqueles panfletos de lojas. Não, você tem que entregar com atitude de interesse, cumprimentar a pessoa, pedir licença, oferecer uma mensagem da palavra de Deus para ela. Se alguém rejeitar o folheto, fique calmo e seja gentil. Responde, Deus te abençoe, vai com Deus, tudo bem, Deus te abençoe. E responda com gentileza, não se sinta agredido por causa disso. Algumas vezes alguém pode ser descortês, alguém pode usar de grosseria. Tenha também aquela sabedoria de poder se esquivar dessa situação tão desagradável e responda o mal com o bem, seja gentil. Os folhetos podem ser distribuídos em portas de fábricas, colégios, nas praças, na saída das fábricas, na saída dos colégios. Tudo isso pode ser feito por uma equipe dedicada que pode distribuir centenas de folhetos em um só dia. 10 razões para distribuir folhetos. Nós compartilhamos essas 10 razões. É interessante a gente meditar nessas 10 razões. Um folheto sempre cabe na bolsa de alguém, no bolso de alguém. O folheto ele pode ser reencontrado no ponto de ônibus, num trem, num avião. É muito interessante esse item, 10 razões para distribuir folhetos. Para distribuir folhetos é necessário orar, ler a Bíblia, interceder pelas pessoas. É necessário que a gente faça uma preparação espiritual, uma oração, um momento de oração, uns dias de oração. Você sabe que você vai fazer um trabalho de evangelismo no sábado, por exemplo, no domingo, ou então num feriado. Um feriado é quarta-feira, por exemplo. Aí você vai fazer aquele evangelismo. Então, ora durante aqueles 2, 3 dias antes. Faz um jejum, se você sentir no coração. Leia a Bíblia, diversos textos. Estude o folheto ou os folhetos que você vai utilizar, interceda pelas pessoas, peça para Deus colocar alguém no teu caminho que esteja precisando. Falamos sobre a igreja evangélica e a igreja evangelizadora, que é aquela que leva a água da vida para as pessoas. Fizemos a comparação com uma represa. O sacerdócio santo e o sacerdócio real. Sacerdócio santo relacionado com a adoração, com a vida com Deus. O sacerdócio real relacionado com o serviço. Somos embaixadores de Cristo. Aquele que muito semear, muito ceifará. Fizemos essa consideração a respeito do que o apóstolo Paulo nos ensinou. Evangelizar e discipular. Depois de evangelizar, depois que a pessoa descer as águas, depois que ela declarar que ela é de Jesus, ela precisa ser preparada, ela precisa ser discipulada. Precisamos entender isso. Jesus ele ficou quase 3 anos e meio ensinando os discípulos, preparando os discípulos para a obra. É necessário que depois que a pessoa seja batizada, que ela passe por um profundo treinamento nas doutrinas bíblicas, um aprofundamento dos ensinos bíblicos, a fim de que ela possa criar raízes na fé. O perigo de se negligenciar o discipulado, o desconhecimento bíblico. O novo convertido ele pode aceitar heresias se ele não for bem preparado, se ele não for bem esclarecido a respeito de Jesus, a respeito da divindade de Jesus, a respeito da divindade do Espírito Santo, a respeito da obra vicária e expiatória de Jesus na cruz, o perdão dos pecados, o novo nascimento, a condenação eterna, a doutrina da Trindade. Quantas coisas são necessárias serem trabalhadas no novo convertido, e não simplesmente depois que descer as águas, deixar o novo convertido à mercê simplesmente dos cultos e das igrejas e dos estudos bíblicos gerais que a igreja oferece. É necessário ter um trabalho direcionado para os novos convertidos.
Um bom discipulado produz cristãos fortes, espiritualmente falando, e o crescimento saudável da igreja. E também fizemos uma consideração sobre o que significa discipular. Canal Palavra de Vida. Hoje nós concluímos a parte 6 do estudo 8, Eclesiologia. É um estudo grande, está sendo necessário dividir esse estudo em vários vídeos. Se você gostou do estudo, compartilhe com irmãos e amigos. Se desejar, inscreva-se no canal. É necessário que você tenha o e-mail do Gmail para poder se inscrever no canal, no Google. Se não se inscrever, visite-nos com regularidade. Se desejar, faça um comentário, dê sugestões. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus.